Olá, e aí, tudo bem? Estamos de volta para a nossa próxima aula, nossa aula 5.7. Vamos estar falando aí sobre sistemas de lubrificação. A gente vai acabar incluindo aí diversos sistemas de lubrificação, que é para a gente entender um pouquinho melhor como eles trabalham, né? Alguns métodos que são aplicados, algumas formas ou alguns tipos de lubrificação. É para ficar mais claro isso para vocês. Mas a gente vai tentar direcionar para as turbinas. Ah, lembrando, né? Na aula passada eu deixei um desafio para vocês. E aí? Será que alguém conseguiu descobrir para que serve o anel defletor? O anel defletor ele faz parte do sistema de vedação, só que ele faz uma vedação diferente. Bacana, né? Vamos lá ver. Se você não conseguiu descobrir, vamos rever o que a gente conversou na aula passada. Se você descobriu, parabéns. Com certeza você vai crescer muito no seu desenvolvimento profissional. E você que não conseguiu descobrir, não tem problema. Mas é interessante que você comece a ter uma dedicação maior. Vamos lá? Olha só, o anel defletor, se vocês perceberem, normalmente ele fica entre a caixa de mancal e entre as caixas de selagem. Por quê? Ele é como se fosse o último bloqueio caso falhe a vedação. Então vamos supor o seguinte: a minha caixa de selagem, aqui no nosso caso, labirinto, ou poderia ser um selo, ou poderia ser a caixa de anéis de grafite. Se ele falhou, qual que é a tendência? É que aquele produto ele vaze. E normalmente, como eles estão alinhados com a caixa de mancal, ele vai contaminar os mancais, ele vai contaminar o sistema de lubrificação. Por isso que eu fiz essa interligação, né? Os defletores, ele vai ser aqui a última barreira para garantir que, caso haja uma falha no sistema de vedação, ele vai garantir que não haja a contaminação da caixa de selagem, não haja a contaminação do sistema de lubrificação dos mancais. E como é que ele faz isso, professor? Olha só, ele vai utilizar do princípio que a gente conversou lá atrás, do sistema de centrifugação, a força de centrifugação. Como ele vai estar girando junto com o eixo, caso o fluido bata, vaze nele bata, ele vai fazer o quê? Ele vai espalhar, ele vai criar aquele leque, né, do fluido, evitando que o fluido ele seja direcionado para a caixa de mancais. Bacana, né? Olha só, nessa foto aqui, nós temos três defletores. E nesse caso, o defletor ele foi confeccionado diretamente no eixo. Mas nós também podemos utilizar anéis defletores postiço, que vai estar ali sendo encaixado e fixado no eixo de acordo com o ajuste do mecânico. Ah, professor, legal, mas tem uma imagem, eu tenho um anel defletor aqui. Olha só, ele também vai proteger a caixa de mancal de fluidos externos. Pode acontecer, por exemplo, de eu ter diversos equipamentos em paralelo, ou diversos equipamentos em linha, ou o meu equipamento ele está muito próximo de tubulações, ou até mesmo o meu equipamento está a céu aberto. E quando estiver chovendo, para evitar ou para minimizar a possibilidade de contaminação de água no sistema de lubrificação, a gente vai ver que o sistema de lubrificação, a umidade é um dos principais vilões desse tipo de sistema. Então ele vai minimizar, ele vai evitar que haja a contaminação, utilizando do princípio da força centrífuga. Tudo bem? Bacana, hein? Parabéns. Você que descobriu, parabéns. Vamos lá, vamos começar aqui a falar dos sistemas de lubrificação. O nosso sistema de lubrificação, ele é um sistema que pode ser um sistema à parte, independente do meu sistema, do meu equipamento, como ele pode ser um sistema de lubrificação dentro do equipamento. A gente vai entender um pouquinho melhor, né? Primeiro, vamos tentar entender da seguinte condição.
Quais são os tipos de lubrificação? Quando a gente fala de lubrificação, a gente fala de tribologia, né? Tribologia é o estudo tribológico, o estudo do desgaste. Então, o sistema de lubrificação, a lubrificação, ela é um estudo, é uma condição para evitar ou minimizar o desgaste, no nosso caso aqui, desgaste por atrito, né? Olha só que legal. Professor, eu quero aprender mais sobre isso. Coloca lá nos comentários. Eu quero um curso sobre lubrificação. Você vai ver aí que é um mundo quando a gente fala sobre tribologia, quando a gente fala sobre esse estudo voltado para a lubrificação ou para a redução do desgaste dos componentes que estão interagindo, né? Então nós temos ali o sistema de lubrificação, os tipos de lubrificantes. Nós classificamos da seguinte forma: são os lubrificantes líquidos, que são os mais comuns, o óleo, né? Nós temos os lubrificantes sólidos, que eu comentei na aula passada, se não me engano, a gente falou lá sobre os mancais e sobre os anéis de vedação. Uma das características ou um dos materiais que são utilizados como lubrificação sólida é o grafite. Nós também temos o talco, ou cálcio, lógico, preparado, né, para essa condição, onde você faz a lubrificação sólida. Nós temos a lubrificação gasosa, que pode ser utilizado ar ou algum gás que facilite essa lubrificação. A gente vai ver aqui alguns exemplos. E nós temos a lubrificação pastosa, que é o que o pessoal usa aí quando a gente faz a lubrificação por graxa, tá bom? Então nós temos aí, de certa forma simples, três tipos de lubrificação e nós temos a intermediária, que seria a lubrificação pastosa. Algumas literaturas então classificam como quatro formas ou quatro tipos de lubrificantes, tá bom? Bom, falando sobre os tipos de lubrificantes, agora vamos tentar entender um pouquinho sobre os tipos de lubrificação, né? Como na grande maioria dos equipamentos, a lubrificação é feita por lubrificação líquida. E quando a gente fala dos meios de lubrificação, nós temos a lubrificação por banho, é quando parte do componente, parte do elemento de máquina, ele está submerso ao óleo. Então é o que a gente chama de lubrificação por banho. Então nós temos aqui um mancal, aonde, se a gente voltar às nossas aulas, ele tem esse prato aqui, esse corpo, que é um mancal que é utilizado para solicitações axiais, forças axiais, né? Então, para garantir a posição do eixo. Nós temos a lubrificação por anel pescador, que é quando eu tenho um corpo sobre o eixo, que vai estar girando com o eixo, e parte desse corpo vai estar banhado pelo óleo, levando o óleo até a parte superior do eixo. Então, nós falamos que é o sistema de lubrificação por colar ou por anel pescador. Colar é quando eu utilizo corrente e anel pescador é quando é um anel mesmo. Então, esse nome, né, pescador, é que ele vai estar buscando parte do óleo no cárter, né, na parte baixa do mancal. Muito utilizado nas turbinas também. Nós temos aí por pulverização, nós temos por salpico, nós temos sistemas automáticos, nós temos lubrificação por gravidade. Olha só quanta coisa que nós precisamos aprender sobre sistemas de lubrificação. Mas nessa aula a gente não pode explanar muito, não é uma aula longa, cansativa, né? Por isso que eu falei, quer aprender mais sobre sistemas de lubrificação? Coloca nos comentários que nós preparamos uma aula específica para você, tá bom? Então vamos nos atentar aqui aos mais comuns nas turbinas, né? É o banho de óleo, anel pescador ou sistema de lubrificação, né? Pode ser um sistema de lubrificação independente, ao qual ele vai pressurizar, ou um sistema de lubrificação onde a bombinha de óleo, a bomba de óleo já está acoplada ao próprio eixo da turbina. Tá? Então ele pode ser um sistema independente, pode ser um sistema à parte, ou ele pode estar já
incluso no equipamento. E olha só que bonito, hein? Sistema de lubrificação. Ele utiliza a simbologia que é utilizada nos sistemas hidráulicos, né? Olha só que bacana. O lubrificante ele tem 5 ações sobre o equipamento. Então, a primeira coisa que ele faz é, como o nome já fala, lubrificar. Ele vai reduzir ou eliminar o atrito entre as peças que estão ali interagindo entre si. No nosso caso, por exemplo, o eixo e o mancal. Tá? Por isso que a gente fala aí que o sistema de lubrificação ele é a alma do equipamento, a alma do negócio. Né? Se ela falhar, o seu equipamento está em apuros. Ele vai proteger, né? Por quê? Normalmente, os seus elementos de máquina eles têm que estar banhados de óleo. Por quê? É para evitar a oxidação. Por isso que, em muitas condições, se houver a possibilidade e ter um custo-benefício adequado, você utilize elementos de máquinas metálicos não ferrosos, que não oxidam com a presença do oxigênio, como máquinas, desculpa, ou elementos de máquinas como alumínio, aço inoxidável, bronze, latão, são equipamentos ou materiais que têm uma oxidação bem diferente e não tão prejudicial como o ferro fundido, o aço e assim por diante. Né? Então ele tem a função de lubrificar, proteger. O óleo ele tem uma característica muito específica também, que é de refrigerar. E aqui agora a gente vai ver no sistema, nós temos aqui componentes que fazem parte do sistema de lubrificação que auxiliam na refrigeração, né? Arrefecimento. O óleo ele vai auxiliar na troca de calor entre os elementos de máquina. Como nossa máquina é uma máquina térmica e esse aumento de temperatura prejudica muito a lubrificação, e também tem essa característica de estar sempre aumentando ou diminuindo, ampliando, dilatando e contraindo os elementos de máquina. Isso faz com que você mude as dimensões e mude e dificulte algumas vezes a lubrificação. Ou eu tenho que ter um lubrificante específico para trabalhar em altas temperaturas, né? Ou até mesmo alguns lubrificantes não atendem a minha necessidade, eu tenho que mudar o meu tipo de lubrificante, eu tenho que sair de um líquido para um sólido. Então, ele é um excelente, lógico, a gente está falando de lubrificação por óleo, tá? Ele é um excelente componente que auxilia na troca de temperatura, na troca de calor, no arrefecimento dos equipamentos. Ele tem uma outra condição também, ele é utilizado para flushing, olha só, quarta opção, ou quarta condição de trabalho. Ele é utilizado para flushing. O que seria o flushing? É a limpeza do sistema, né? Por mais que você tenha aí equipamentos bem dimensionados, com as suas tolerâncias e seus ajustes de acordo, existe a corrosão, existe a degradação, existe a contaminação do meu sistema. Então, essa circulação do óleo ela vai auxiliar na retirada daquelas impurezas, daqueles particulados, daquele material que está contaminando e pode prejudicar no funcionamento do equipamento. E o quinto, que a gente vai ver mais para frente, quando a gente estiver conversando sobre métodos ou classes de lubrificação, é a diagnose, né? O óleo, ele é considerado, vamos colocar, fazer uma analogia ao corpo humano, o óleo ele é como se fosse o sangue no nosso corpo. Então a gente consegue fazer o diagnóstico do equipamento, dos problemas que o equipamento vem sofrendo, quando a gente vai fazer uma análise raiz, quando você faz um ensaio, um teste de ferrografia, que é para identificar por quais componentes ou o que está contaminando o óleo. Então, ele tem essa característica de demonstrar a saúde do equipamento. Né? Então, ele tem aí 5
grandes e importantes funções dentro do nosso equipamento. Então nós temos aqui, ó, o sistema de pressão da nossa lubrificação, que é essa parte escura, não é isso? Nós temos aqui a lubrificação também do sistema azul, mas perceba que o sistema preto é o de alta pressão, né? Porque ele trabalha com 3 bombas, fazendo com que haja aí uma pressão específica, que normalmente nós falamos que quando é um equipamento grande, é um sistema de lubrificação e levantamento da peça, né? Somente quando é um equipamento pesado, que eu preciso inserir alta pressão no sistema, para garantir que não haja a falha, não haja o contato direto do eixo com os mancais. Eu tenho um sistema de lubrificação, que é aqui, ó, esse principal, acho que eu falei errado, né? O entendimento foi errado. Esse, como ele está no meio do mancal, é o sistema de levantamento do eixo, que é para ele ficar flutuando. E aqui os sistemas de lubrificação. O principal 1 e 2, então eu tenho aqui as duas bombas em paralelo, é para não haver a falha, e se houver a falha, uma contribui com a outra, e aqui o sistema emergencial, que se um desses aqui falhar, ou se houver a necessidade de mais pressão no sistema, eu coloco bombas para trabalhar e somar essa pressão. Aqui eu tenho um sistema de troca de calor, que é o que a gente vai falar mais para frente, eu tinha comentado com vocês. E o vermelho é o sistema de retorno do óleo para o meu sistema de lubrificação, onde ele vai passar aqui por filtros, ele vai passar aqui por uma decantação, e você consegue fazer com que esse sistema de óleo ele faça ali a circulação do equipamento, né? Aqui eu tenho aqui os sensores de pressão e de temperatura, os transmissores de pressão, que é para a gente ver se a pressão que está chegando no equipamento é adequada para garantir uma boa lubrificação e ter aí uma condição favorável ao meu sistema de lubrificação. Então aqui é o sistema de lubrificação independente, o sistema de lubrificação fora do equipamento, né? A gente vai perceber que quando a gente for fazer o comissionamento da turbina, todos esses periféricos, todos esses sistemas que atendem à necessidade para garantir o bom desenvolvimento e o bom funcionamento da turbina, eles vão ter que ser acionados antes da partida, né? Então, quando a gente vai falando de comissionamento, a gente fala mais sobre isso. E nós temos aqui, ó, para ficar mais claro, né, como é que chega o óleo nesses caras, né? Eu tenho aqui os condutores, eu tenho os dutos que vão fazer aqui a distribuição do óleo, e a distribuição do óleo ela é feita nas canaletas, né? Então, olha só, aqui um exemplo para o mancal axial, onde existe a necessidade e como é feito o direcionamento do óleo. Eu tenho aqui esses dois, né? São mancais de deslizamento. Esse é o axial, esse é o radial. Se vocês perceberem aqui, eu tenho alguns canais que vai facilitar a circulação do óleo e a lubrificação do eixo, criando uma camada adequada entre o eixo e o mancal, para que eles não se toquem, né? Mantendo a película de óleo adequada. Aqui eu tenho o sistema de lubrificação para o mancal de rolamento. Então, normalmente, rolamentos de grande dimensão têm aqui os canais, os condutores, né, para facilitar a chegada do fluido aos corpos rolantes. Aqui eu peguei um exemplo. Ele é feito, o sistema de lubrificação é por bomba manual, né, mas pode ser aplicado, como a gente comentou aqui, um sistema de bombeamento de óleo. E aqui eu coloquei, né, como é que é feito, ou qual que é a visão que eu tenho sobre os mancais, né. Isso aqui é um desenho que mostra para a gente, por exemplo, como seria um mancal, e isso acontece em alguns tipos de turbina. Os mancais, normalmente são os mancais intermediários, que fica ali entre as câmeras, né, entre os estágios da turbina, que normalmente são feitos o que a gente chama de lubrificação dinâmica ou lubrificação por ar.
Então, a pressão do ar dentro do sistema ele vai ser injetado dentro do mancal e ele tem esse espaçamento, né, essa folga entre o corpo rolante e o mancal, fazendo com que o eixo fique flutuando e ali ele consegue manter uma estabilidade, ele consegue suportar melhor a carga do corpo dinâmico, né, do nosso pacote dinâmico. E aqui nós temos um vídeo que vai ajudar vocês a entenderem qual que é a circulação que ocorre dentro desse sistema. Então eu tenho aqui um equipamento grande, né? Uma turbina de grande porte. Aqui é o meu sistema hidráulico, né? Onde eu tenho as bombas. Eu envio o óleo aqui para o meu sistema. Então eu tenho um sistema de filtro. Esse sistema ele é muito parecido com aquele desenho hidráulico, né? Então, aqui é a parte de regeneração. Ele vai circular pelos arrefecedores, né, a troca de calor, e pelo filtro para voltar para o reservatório. E eu tenho as bombas que vão mandar para a turbina. Então, uma linha mais escura aqui é a de recirculação do óleo para a troca de calor e filtragem. E essa linha mais clara aqui, que é amarela, é a injeção do óleo nos mancais, né? Então, lembra que a gente tem lá o sistema de levante da turbina, que é para conseguir que você ergue, deixar ali o eixo, um pacote dinâmico flutuando no óleo para depois eu fazer a partida do equipamento, garantindo que não haja ali o contato direto com metal e acabe acelerando o desgaste dos meus mancais, tá bom? Olha só que bacana. Então é um sistema à parte que faz toda essa questão aí de lubrificação do sistema. Aqui eu tenho um mancal externo, eu tenho um mancal dentro da minha carcaça e depois eu tenho um retorno do óleo que vai fazer o flushing, vai fazer o arrefecimento, todas aquelas questões que eu coloquei para vocês que são as 5 funções do óleo. E vem aquela pergunta, né? E aí, professor, da onde que eu tiro o óleo para fazer o exame? Calma, calma, boa pergunta. A gente vai ver isso aí quando a gente estiver falando sobre técnicas de manutenção. Tá bom? A gente vai estar falando sobre a técnica de manutenção preditiva. Anota aí, preditiva. A gente vai falar sobre isso. Aí ele está mostrando aqui, ó, algo envolvendo a tubulação, né? Como o óleo, a tendência do óleo ele vir em alta temperatura, você vai colocar aqui um isolamento da rede para que não haja nenhum tipo de acidente com relação à queimadura dos operadores, né? Ao contrário daquela condição de você fazer o isolamento térmico para o vapor que alimenta a turbina, para você não perder a energia térmica, nesse caso é para você proteger os operadores e não ter nenhum tipo de acidente, tá bom? Espero que tenha curtido a nossa aula, grande abraço e até mais. Valeu!